Seja sincero. Quantas horas e madrugadas você dedicou analisando gráficos em busca daquela configuração ou padrão ideal, aquele que promete ganhos constantes ao longo do tempo? Já o encontrou? Caso contrário, estou disposto a apresentar a você uma estratégia operacional simples e eficaz que desenvolvi depois de muita pesquisa e estudo. Demonstrarei como obter lucros consistentes, aproveitando as nuances da dinâmica de preços e tempo. Mas antes de continuar, não deixe de seguir o nosso canal, já deixa seu like para não esquecer e olha, na descrição tem acesso à nossa comunidade, a maior das Américas. Não perca tempo. Faça parte. Essa estratégia em pares de moeda, ou seja, o Forex, é fundamentada em dois pilares essenciais: preço e tempo, elementos que eliminam qualquer margem para interpretações subjetivas. A grande vantagem dessa abordagem é que não é necessário passar horas em frente aos gráficos na busca por diversos padrões, como bandeiras, ombro, cabeça, ombro, entre outros. Além disso, não é preciso alternar freneticamente entre diferentes intervalos de tempo na esperança de encontrar a certeza de que o padrão identificado é realmente digno de negociação. Se você, um adepto de indicadores ou um trader da ação de preço ou price action, ambas abordagens se encaixarão perfeitamente nessa estratégia. Aqui, a análise dos mercados é embasada em critérios objetivos, eliminando a subjetividade e estabelecida com clareza e precisão. Se isso soa promissor, vamos aprofundar na estratégia imediatamente. Primeiro, vamos abordar o aspecto fundamental, o tempo. O mercado Forex, o gigante dos mercados financeiros, opera ininterruptamente 24 horas por dia, de domingo à noite a sexta à noite. Contudo, a variação geográfica dos fusos horários e a observância do horário de verão podem introduzir nuances nesse funcionamento. Geralmente, os horários de abertura e fechamento dos mercados são referenciados ao GMT, que é o tempo médio de Greenwich. É crucial notar que, ao longo do ano, diferentes países podem estar em fusos horários diferentes. Embora esses princípios possam parecer evidentes para alguns, é imprescindível, não importa qual plataforma você utilize, estar ciente do horário exato exibido em seus gráficos em relação ao GMT em Londres. Portanto, prestar atenção aos horários indicados nos gráficos é essencial, uma vez que esses horários podem não coincidir sempre com o GMT. Para a estratégia, é fundamental compreender os horários de abertura e fechamento das diversas seções de pares de moeda que compõem o dia. Se nos deixarmos confundir por horários incorretos em nossa plataforma, nossa análise estará comprometida. O dia de operações é dividido em várias seções chaves: a europeia, a americana e a asiática, conhecidas também como Londres, Nova York e as seções de Tóquio ou Sydney. Para aqueles que se dedicam aos pares de moeda, especialmente os que praticam negociações de curto prazo, é crucial estar ciente dos horários em que as transações de moeda ocorrem em diferentes mercados, especialmente quando as várias sessões estão em andamento simultaneamente. Eu compilei um gráfico com os horários de início e término das principais sessões de negociação, levando em consideração o fuso horário GMT de Londres. Para essa estratégia, nosso foco recai sobre a seção europeia. Na Europa, a sessão inicia às 7 GMT, com a abertura da sessão de Frankfurt, 7 horas, aliás, da manhã. Porém, as oportunidades mais expressivas se apresentam a partir das 8 da manhã GMT, com a abertura da sessão de Londres, enquanto Tóquio entra em sua última hora de negociação. Nesse período, um grande número de traders está ativo no mercado, resultando em movimentos de preço mais substanciais em comparação com a sessão asiática, que frequentemente também influencia consideravelmente o sentimento do dia. Assim, é seguro afirmar que os movimentos iniciais da sessão de Londres representam um ponto de partida sólido para operações em um mercado altamente líquido e para a identificação das melhores oportunidades. O conteúdo que você está vendo agora tem um enorme valor. São pequenos segredos e skills que te deixarão à frente do status quo e das narrativas populares na internet. Tudo gratuito e ao seu dispor. A única coisa que te peço é que seja grato e compartilhe o vídeo com outras pessoas. O like é de praxe. Faça isso agora mesmo, para não esquecer, depois que o vídeo explodir na sua mente.
Com a abertura de Frankfurt, na Europa, seguida de Londres 1 hora depois, muitas vezes vemos os movimentos que estabelecem a tendência do dia, e isso nos dá a chance de pegar uma parte dessa tendência. Entretanto, a tendência do dia estabelecida por Londres não é imutável. Quando a sessão de Nova York começa, o aumento do volume de negociação, combinado com a divulgação de dados econômicos importantes, pode provocar reversões substanciais. Essas reversões têm o potencial de anular completamente o movimento inicialmente desencadeado pela sessão de Londres. Importante notar que mesmo nessas reversões, encontramos oportunidades de negociação que podem ser aproveitadas. Vamos abordar a relevância do preço de abertura. Quando se trata de análises de curto prazo ou scalping e negociações diárias no mercado de moedas, é crucial compreender o impacto da abertura da sessão europeia. Isso muitas vezes desencadeia movimentos significativos nos preços que frequentemente resultam em tendências intraday substanciais. O primeiro elemento a ser levado em consideração para capitalizar esses movimentos é o preço de abertura da sessão europeia. O preço de abertura é o ponto de partida para todas as atividades ao longo do dia. Este nível de preço é de extrema importância, pois serve de referência para traders institucionais ao decidirem se posicionar de forma otimista, ou seja, comprado, ou pessimista, vendido, e vice-versa. Portanto, podemos considerar o preço da abertura como ponto de encontro que encapsula o sentimento predominante do dia. Aqui está o ponto crucial dessa estratégia. Enquanto a maioria dos traders está focada na abertura de Londres, os operadores experientes compreendem a importância de um outro momento crítico, que precede a abertura de Londres, o qual é a abertura de Frankfurt. A abertura de Frankfurt acontece às 7 horas da manhã GMT, seguida pela abertura de Londres às 8 horas da manhã GMT. Nesse intervalo, ocorre um aumento no volume de negociações, embora ainda não seja o suficiente para criar tendências sólidas. Agora, é fundamental prestar atenção a este ponto. A distância de preço que se forma durante essa hora, das 7 às 8 da manhã GMT, determina a faixa que vai construir ou constituir o canal de abertura. Esse canal engloba o preço da sessão de Frankfurt e o preço da abertura da sessão de Londres. O mais crucial, no entanto, é que esse canal de abertura representa a área em que você deve realizar operações durante o resto do dia de negociação. É como se fosse uma zona neutra, que deve ser evitada. Neste exemplo, temos o canal de abertura, que se estende das 7 na abertura de Frankfurt até as 8 na abertura de Londres. Essas linhas representam o preço mais baixo e o preço mais alto que se formam durante essa primeira hora, definindo assim o canal de abertura. Os valores máximos e mínimos desse canal de abertura são extremamente significativos, pois representam o primeiro ponto de suporte e a primeira barreira de resistência para o dia de negociação. É crucial ressaltar que não realizamos negociações dentro desse canal. Se o preço ultrapassar os limites do canal, cria-se um desequilíbrio que aciona as ações dos compradores, e ao contrário ocorre quando o preço cai abaixo do canal, ativando a força dos vendedores. Caso o preço permaneça dentro do canal, uma vez que não há desequilíbrio aparente entre compradores e vendedores, torna-se incerto qual direção esperar, seja para posições compradas ou vendidas. Esse conceito mantém sua relevância ao longo do dia de negociação, durante a sessão europeia e mesmo na primeira parte da sessão de Nova York. Conforme observado, o canal de abertura, que engloba a abertura da sessão europeia, age como uma área de preço neutra, onde compradores e vendedores estão em equilíbrio. Quando o preço rompe para cima, é acionado um sinal de entrada comprado, enquanto um rompimento para baixo aciona um sinal de entrada vendido. É fundamental notar que esses sinais de entrada só são ativados após as 8 horas da manhã GMT, na abertura de Londres, quando o preço rompe o canal para cima ou para baixo. Aqui está um exemplo de entrada comprado. Após identificarmos o canal de abertura, houve um rompimento ascendente logo após a abertura de Londres. Após a abertura da sessão de Londres, o mercado permaneceu dentro do canal de abertura e em seguida
seguida, rapidamente mudou de direção, iniciando uma forte tendência de alta. Aqui está um exemplo de entrada vendido. Imediatamente após traçarmos o canal de abertura, o mercado indicou uma forte tendência intraday de queda. Uma operação vendido abaixo do canal teria permitido capturar um bom lucro para o dia. O stop loss, que é obrigatório, deve ser colocado do lado oposto do canal de abertura. Para uma entrada comprado, o stop loss é colocado alguns pips abaixo do ponto mais baixo do canal de abertura, enquanto para uma entrada vendida, o stop loss é posicionado alguns pips acima do ponto mais alto do canal de abertura. A lógica por trás desse posicionamento é que, uma vez que você entrou no mercado com uma operação vendida, por exemplo, e durante a sessão o preço retrocede e rompe o canal para cima, não é mais sensato continuar na operação. Isso ocorre porque o sentimento dos principais players do mercado, aqueles que movem os mercados, passou de baixa para alta, com uma alta probabilidade de que a tendência do dia mude. Neste ponto, fica claro que persistir na operação não faz mais sentido. Para determinar os níveis de realização de lucro, após identificar o canal e entrar no mercado depois de um rompimento, além de definir seu stop loss, é essencial estabelecer os níveis de preço nos quais você planeja realizar lucros. Uma abordagem eficaz é medir a amplitude do canal de abertura e projetá-la a partir do rompimento do preço mais alto do canal para os níveis alvo de compra, bem como a partir do rompimento do preço mais baixo do canal para os níveis alvo de venda. Você deve repetir esse processo diversas vezes, de maneira semelhante à identificação de pontos de pivô. Isso significa que você define o primeiro alvo por meio da projeção do canal, o segundo alvo usando o mesmo método, e mais uma vez o terceiro alvo para o dia da mesma forma. Quando se trata de estabelecer alvos de preço, o canal de abertura desempenha um papel crucial como indicador de volatilidade. Se o canal for estreito, é necessário incluir vários alvos de preço. No caso de um canal amplo, apenas alguns são suficientes. Uma estratégia flexível é fechar 50% da sua posição assim que o preço atinge o primeiro alvo, permitindo que a negociação continue até que o próximo alvo seja alcançado. A decisão está em suas mãos, e você pode escolher o tipo de gerenciamento de capital e risco que melhor se adapte ao seu estilo. Uma observação importante, no entanto: assim que o canal de abertura for formado, é fundamental plotar imediatamente os níveis de realização de lucro no gráfico. Esses níveis não servem apenas para definir metas de lucro, eles também atuam como futuros níveis de suporte e resistência. Fique atento ao modo como instituições utilizam esses níveis ao longo do dia de negociação, pois eles se tornam pontos reais de referência. No gráfico, você pode observar os níveis de lucro tanto para posições compradas quanto para posições vendidas, e é surpreendente ver como o preço reage quando se aproxima desses pontos. Esses níveis de preço são incrivelmente precisos, e compreender os níveis de suporte e resistência com antecedência, logo no início da sessão de Londres, sem dúvida, oferece uma grande vantagem no mercado. Uma das principais vantagens dessa estratégia é a sua clareza e precisão nas regras. É possível realizar testes retrospectivos com facilidade e incorporar outros tipos de análise para confirmar o rompimento. Se você é um trader que se baseia na ação do preço ou price action, pode examinar as tendências de alta e baixa e aproveitar os rompimentos na direção da tendência. Durante uma tendência de alta, notará topos mais elevados, já que os compradores impulsionam o preço para cima. E os fundos também são mais altos, uma vez que os compradores continuam comprando as quedas anteriores. Em contrapartida, durante uma tendência de baixa, os fundos são mais baixos e os topos também diminuem, pois os vendedores vendem mais cedo e os compradores mostram menos interesse. Assim, ao identificar uma tendência de alta e presenciar um rompimento ascendente do canal de abertura, isso configura uma negociação de alta probabilidade. Por outro lado, um rompimento descendente do canal de abertura, especialmente quando o preço está formando mínimas e máximas em queda, é um sinal de venda sólido. Se você prefere confirmações através de indicadores, as médias móveis são uma excelente escolha para essa estratégia, pois são altamente eficazes na identificação da direção do mercado. Se optar por utilizar médias móveis como filtro, pode aplicar a média móvel exponencial de 200 períodos e, em seguida, buscar operações apenas na direção da tendência indicada pela média móvel. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o like. E se você não é inscrito do canal, não perca tempo. Há muito conteúdo de qualidade aqui para você toda semana. E não deixe de participar da maior comunidade de traders das Américas. O link está na descrição. Eu te vejo em um próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.